Fala pessoal, tudo certo? Canal Caju Tricolor na área, então já aproveita, te inscreve, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade, deixa like no vídeo para ajudar na divulgação e claro, compartilha esse vídeo e esse canal com seus amigos. Já passamos dos 25 mil inscritos, então muito obrigado a todo mundo que nos acompanha. E lembrando, se você é novo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Pessoal, vamos falar aqui sobre matemática. Sim, não é um assunto muito empolgante, mas depois da derrota no Clássico Grenal por 3-2, né, o torcedor do Grêmio já começou a fazer as contas sobre o que de fato o Grêmio está brigando nessa edição do Campeonato Brasileiro, está brigando por títulos, está brigando por G4, está brigando por G6, enfim. E a gente fez aqui uma projeção, uma estatística, a gente buscou dados, buscou números para entender exatamente, matematicamente, o que o Grêmio pode brigar, o que o Grêmio tem chance, o que é tendência e o que não é tendência até o fim do campeonato, restando 12 rodadas para terminar essa edição do Campeonato Brasileiro. Todos os times já jogaram 26, né? Na verdade, todos não, o Cruzeiro e o Cuiabá tiveram um jogo adiado, mas estamos na 26ª rodada, jogaremos a 27ª no dia 18 contra o Atlético Paranaense. Então vamos lá, vamos começar falando de título. Afinal de contas, o Grêmio viu a desvantagem para o Botafogo aumentar para 11 pontos após a derrota no Grenal, restando 12 rodadas. Se a gente for fazer uma projeção básica aqui, são basicamente um ponto por rodada que o Grêmio precisa tirar. Mas matematicamente, se a gente for pegar uma média, são necessários pelo menos 74 pontos para um time ser campeão. Isso é o que diz a média dos pontos corridos. O líder da atual edição, o Botafogo, tem 70% de aproveitamento. Então a projeção do Botafogo, se o Botafogo mantiver este desempenho, é de conseguir 80 pontos. Se o Botafogo mantiver esse desempenho, tá? Manteve aqui os 70%, ganhou 7 de cada 10 pontos, vai terminar o campeonato com aproximadamente 80 pontos. Então, nesse momento, estatisticamente, a possibilidade do Grêmio brigar pelo título é de apenas 2,4%. Possibilidade bem baixa, né? Tendência de que não aconteça. E caso o Grêmio queira brigar pelo título, caso o Grêmio ainda sonhe com isso, o Grêmio precisaria conseguir pelo menos 27 pontos dos próximos 36 possíveis até o fim do campeonato. Lembrando, tem 12 jogos, tem um confronto direto ainda fora de casa, mas precisaria pelo menos 9 vitórias em 12 partidas para conseguir tirar essa diferença do Botafogo e fazer 81 pontos. Lembrando, o Botafogo precisaria manter o atual aproveitamento de 70%. Se o Botafogo pontuar mais do que o esperado, obviamente a régua sobe. Então, nesse momento, o Botafogo tem 87% de chance de título, o Bragantino 5,3% e o Grêmio 2,4%. Então, é o cenário mais difícil, obviamente, que o Grêmio, nesse momento, não vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Agora vamos partir para as situações que interessam mais, as situações que são mais reais, que é em relação a G4, vaga direta na Copa Libertadores da América, pela fase de grupos, e o G6, que garante ali pelo menos uma vaga nas duas fases preliminares do torneio. Então vamos falar de G4. G4 aqui, falando de história, o que a média matemática apresenta para os times que querem terminar o Campeonato Brasileiro entre os 4 primeiros. Aproximadamente 66 pontos, tá? Então, para título a média apresenta 74, para G4 a média apresenta 66. Se a gente for pegar um comparativo dos últimos anos, por exemplo, em 2022 o Corinthians foi o quarto colocado com 65, em 2021 o Fortaleza precisou de bem menos, precisou de só 58 pontos para ser o quarto colocado, em 2020 o São Paulo precisou de 66 e em 2019 o Grêmio precisou de 65. Então a gente tem aqui uma média de 66 pontos nos últimos anos para ficar entre os 4 primeiros, para garantir pelo menos a quarta colocação do campeonato. Então, hoje a projeção é de que o quarto colocado encerre o campeonato com 64 pontos, 20 pontos a mais do que o Grêmio tem neste momento, os 44 pontos que o Grêmio tem atualmente. Então, o Grêmio precisaria aí para fazer esses 20 pontos, basicamente 7 vitórias em 12 jogos, ou 6 vitórias e 3 empates em 12 jogos. É uma situação que neste momento é possível, o Grêmio tem cerca de 80% de chance de terminar o Campeonato Brasileiro entre os 4 primeiros, mas ainda não é, né, aquela situação garantida, 70, 75, 90% de chance de terminar no G4. Precisa manter basicamente o desempenho atual. O Grêmio tem alguns jogos fora de casa complicados, outros jogos em casa que também são difíceis de conseguir vitória. Então vamos ver como é que o Grêmio vai se equilibrar, mas nesse momento o Grêmio tem sim uma ótima possibilidade de terminar o campeonato entre os 4 primeiros e com isso garantir vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores da América. E falando agora sobre G6,
que é uma situação mais tranquila, né? Que, claro, garante o time na fase preliminar. Se ficar entre quinto e sexto lugar, precisaria jogar 2 fases de pré-libertadores antes de jogar a fase de grupos. Começaria a temporada numa corda muito mais esticada, né, do que os outros times. Então, para esse cálculo de G6, tá? Que é uma situação que a gente não gosta, mas, né, dentre os males poderia ser o menor. Para chegar entre os 6 primeiros, hoje, a probabilidade do Grêmio terminar é de 75%, tá? De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais, que geralmente faz lá os cálculos. A média histórica aponta que a pontuação mínima para ficar entre os 6 primeiros é de 57 pontos. Então, uma pontuação bem mais acessível para o Grêmio, que hoje tem 44. Precisariam aí pelo menos 14 pontos, se a gente for considerar com 58 pontos, né? Um aproveitamento de 38,8%, então praticamente 4 a cada 10 pontos, tá? 4 vitórias em 12 jogos já garantiriam essa pontuação mínima de 58 pontos para terminar o campeonato entre os 6 primeiros. Nesse momento o Botafogo está praticamente garantido, o Bragantino tem 89% de chance de terminar entre os 6 primeiros, o Grêmio 75%, Palmeiras 73%, Flamengo 70%, Flamengo que trocou de técnico agora, então vamos ver como é que vai ser uma subida ou descida de desempenho do Flamengo, e o Fortaleza 54%, esse desempenho do Fortaleza deve cair, principalmente se ganhar a Copa Sul-Americana. Então o Grêmio tem 12 jogos ainda para definir a sua vida. Nesse momento a gente tem um cenário de título praticamente impossível, a gente tem um cenário de G4 interessante ali, né? Praticamente no meio a meio, porque o Grêmio precisa manter o desempenho que está fazendo, e como eu disse, tem jogos difíceis, tem jogos complicados em casa e também fora. Se a gente for pegar uma lista, o Grêmio tem Flamengo em casa, o Grêmio tem Fluminense fora, o Grêmio tem Botafogo fora de casa, então não é uma situação tão confortável assim. Vai jogar com São Paulo também, Corinthians em casa, que a gente não sabe pelo que vai estar brigando, então é uma agenda que não é tão fácil assim para o Grêmio. Para manter esse desempenho, vai precisar melhorar o desempenho que está fazendo, principalmente o desempenho apresentado no Clássico Grenal. E aí, o que você acha que o Grêmio vai conseguir nesse Campeonato Brasileiro? Vai brigar por título? Vai brigar por G4? Vai brigar por G6? Vai ficar fora da Libertadores? Comenta aqui embaixo que a gente está curioso para saber. Te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e compartilha esse vídeo e esse canal com seus amigos. Tamo junto, grande abraço, valeu, até a próxima.